Antes de começarmos, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão buscando descobrir o seu dom espiritual. Você já sentiu que existe algo especial dentro de você, um chamado, um propósito que vai além do comum, mas não sabe exatamente o que é? Muitas pessoas vivem sem descobrir o seu dom espiritual, não porque ele não exista, mas porque nunca aprenderam a reconhecê-lo. Neste vídeo, você vai entender o que são os dons espirituais, por que cada pessoa tem um propósito único e como identificar o dom que Deus colocou em você. Fique comigo até o final, porque esse conteúdo pode transformar a forma como você se enxerga e a maneira como você vive o seu chamado. 13. Dom de contribuição. O mordomo generoso. Chegamos agora ao dom de contribuição ou generosidade, que é a capacidade sobrenatural de ganhar, administrar e distribuir recursos materiais e financeiros para o avanço do reino de Deus, com alegria extraordinária, que transcende o dever do dízimo obrigatório que todo cristão deve praticar. Este dom não se trata apenas de ter muito dinheiro, mas de ter um coração transformado, que vê prosperidade material não como tesouro pessoal, para ser acumulado egoisticamente, mas como ferramenta do reino para ser investida estrategicamente na obra de Deus e nas necessidades do povo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo estabelece o princípio fundamental da contribuição genuína, dizendo que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E essa palavra grega para alegria é hilaros, de onde vem nossa palavra hilário, indicando que o doador verdadeiro não apenas dá, mas dá com prazer efusivo, que beira a hilaridade. O mundo ensina acumule tudo o que puder para si mesmo, porque quem morre com mais brinquedos vence. Mas Jesus ensinou o oposto em Lucas 6,38, dizendo: Dai e ser-vos-á dado, medida boa prensada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A pessoa com dom de contribuição entende essa economia invertida do reino, onde você não empobrece dando, mas enriquece. Não perde investindo no reino, mas multiplica, porque está lidando com um Deus que não pode ser devedor de ninguém e que promete em Malaquias 3,10 que se provarmos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre aqueles que trazem todos os dízimos à casa do tesouro. Primeira pergunta para identificar o dom de contribuição. Você sente alegria genuína e profunda quando pode dar financeiramente para causas do reino, ficando empolgado quando descobre necessidades legítimas que pode suprir com seus recursos materiais. E pensa estrategicamente sobre como ganhar mais, não para viver com mais luxo pessoal, mas para ter mais capacidade de dar mais generosamente? Quando você ouve sobre um missionário que precisa de apoio, um projeto ministerial que precisa de financiamento, uma família na igreja passando por dificuldades financeiras ou qualquer necessidade material relacionada ao avanço do Evangelho, seu primeiro pensamento não é que pena, mas como posso ajudar, quanto posso contribuir, que diferença prática meu dinheiro pode fazer nesta situação específica. Você não dá com peso de obrigação religiosa, nem com dor de perda, mas com um prazer genuíno, conforme o princípio estabelecido em 2 Coríntios 9,7, experimentando mais alegria em dar do que em receber, exatamente como Jesus disse em Atos 20:35. O doador com este dom entende que dinheiro é a moral em si mesmo, não sendo nem bom nem mau, mas simplesmente ferramenta que pode ser usada para propósitos santos ou profanos, para edificar o reino de Deus ou para alimentar luxúria carnal. E ele ou ela conscientemente escolhe usar essa ferramenta para propósitos eternos que produzirão frutos que permanecerão quando este mundo passar. 1 Timóteo 6:17 e 18 instruem os ricos deste mundo a não serem altivos nem colocarem esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, e que pratiquem o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis.
Se você possui essa disposição de coração que encontra mais satisfação em dar do que em acumular, anote um ponto para contribuição. Segunda pergunta sobre o dom de contribuição. Deus tem te abençoado materialmente de forma incomum, te dado habilidades empresariais, sabedoria financeira ou oportunidades profissionais que resultam em recursos financeiros, além das necessidades básicas de sobrevivência, e você vê essa prosperidade não como recompensa merecida pelos seus próprios esforços, mas como responsabilidade sagrada de mordomia fiel. Você administra dinheiro com sabedoria, evitando desperdício e gastos fúteis, não por avareza, mas por entendimento de que cada real é recurso do reino que deve ser investido estrategicamente para máximo retorno eterno, não retorno financeiro pessoal, mas retorno em vidas transformadas, almas salvas e reino avançado. Você usa prosperidade como oportunidade de generosidade crescente, ao invés de acúmulo egoísta crescente, aumentando seu padrão de doação proporcionalmente ou até mais rapidamente do que aumenta seu padrão de vida pessoal. O doador genuíno entende que a quem muito é, dado muito será requerido, conforme Lucas 12:48. Reconhecendo que prosperidade material não é sinal automático de bênção espiritual, nem licença para consumismo desenfreado, mas sim chamado a mordomia fiel e generosidade estratégica. Há pessoas que ganham muito, mas são avarentas, mesquinhas e acumuladoras, enquanto há outras que ganham pouco, mas são extraordinariamente generosas dentro de suas limitações, como a viúva pobre que Jesus elogiou em Marcos 12, porque deu tudo o que tinha, enquanto os ricos davam apenas da sua abundância. Provérbios 3:9 e 10. Instrua em honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, estabelecendo o princípio de que Deus prospera aqueles que o honram com suas finanças, para que possam prosperar outros através de generosidade multiplicada. Se Deus tem te dado capacidade incomum de gerar recursos financeiros, e você vê isso como chamado a generosidade ampliada, marque um segundo ponto para contribuição. Terceira pergunta para identificar contribuição. Você se incomoda profundamente com desperdício de recursos na obra de Deus, tem sabedoria para discernir entre necessidades legítimas e pedidos manipulativos que exploram a generosidade dos santos, e dá liberalmente, mas também com discernimento, guiado pelo Espírito Santo, sobre onde investir seus recursos para máximo impacto eterno. Você não é tolo nem ingênuo sendo enganado por todo apelo emocional ou história lacrimosa, mas ora pedindo direção divina sobre onde e quanto doar. Investiga a integridade e efetividade dos ministérios antes de apoiá-los financeiramente e tem coragem de dizer não a pedidos que não estão alinhados com a vontade de Deus, mesmo quando isso te faz parecer insensível ou mesquinho. O doador sábio equilibra generosidade com discernimento, compaixão com sabedoria, liberalidade com responsabilidade de garantir que recursos são usados fielmente para propósitos genuínos do reino, ao invés de enriquecer charlatões religiosos ou financiar extravagâncias ministeriais que não têm nada a ver com o avanço do Evangelho. Jesus ensinou em Lucas 16:11 que se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, indicando que fidelidade na administração de dinheiro é teste de caráter, que determina quanto Deus pode confiar a você em áreas espirituais mais profundas. Mateus 7:6. Adverte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. E embora o contexto primário seja sobre ensino da palavra, o princípio se aplica também a recursos materiais, que não devem ser desperdiçados em causas indignas ou pessoas que vão explorar sua generosidade sem gratidão nem fruto genuíno. Se você tem essa combinação rara de generosidade extraordinária com discernimento sábio, anote um terceiro ponto para a contribuição. Quarta pergunta final sobre contribuição. Você consegue dar sacrificialmente recursos que você mesmo poderia usar sem esperar reconhecimento público, elogios humanos ou até mesmo recibos para dedução de imposto de renda, preferindo dar anonimamente sempre que possível, porque entende que sua recompensa vem de Deus que vê em secreto
e não de homens que veem apenas o externo, você fica desconfortável e até constrangido quando suas doações são expostas publicamente, celebradas em reuniões ou usadas como exemplo para pressionar outros a darem, porque seu coração está alinhado com o ensino de Jesus em Mateus 6:2-4, onde ele condena aqueles que tocam trombeta diante de si quando fazem esmola para serem glorificados pelos homens. Você dá não para construir sua própria reputação, não para ter seu nome em placas de reconhecimento, não para receber privilégios especiais na igreja, mas simplesmente porque ama a Deus e quer ver seu reino avançar independente de quem recebe o crédito. Terrestre? O doador genuíno com este dom reflete o coração do próprio Deus que deu o dom mais precioso do universo, seu Filho unigênito conforme João 3,16, não buscando nada em troca, exceto relacionamento restaurado com a humanidade perdida. 2 Coríntios 9:8 promete que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, garantindo que o doador generoso nunca ficará em necessidade, porque Deus mesmo se torna responsável por suprir tudo o que ele precisa. Filipenses 4:19 declara que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Promessa dada especificamente no contexto de Paulo, agradecendo os filipenses por contribuição financeira generosa que enviaram para sustentar seu ministério. Se você possui essa capacidade de dar sacrificialmente sem buscar holofotes ou reconhecimento humano, se você dá porque simplesmente não consegue deixar de dar quando vê necessidades legítimas do reino, marque seu quarto ponto para contribuição e reconheça que Deus pode ter te chamado para ser um dos mordomos generosos que financiam silenciosamente missões, sustentam ministérios, suprem necessidades e avançam o Evangelho através de recursos materiais investidos estrategicamente para retornos eternos. Some agora seus pontos para a contribuição e anote junto com as 4 categorias anteriores, vendo como seu desenho espiritual único vai se revelando progressivamente através deste teste bíblico sistemático. Se você marcou 3 ou 4 pontos nesta sessão, há forte possibilidade de que contribuição seja seu dom espiritual primário ou pelo menos secundário significativo que Deus quer desenvolver em você. O doador é absolutamente essencial para o funcionamento prático de qualquer obra do reino, porque sem recursos financeiros, missionários não podem ir, igrejas não podem operar, ministérios não podem funcionar e necessidades práticas do povo de Deus ficam sem suprimento. Mas se este é seu dom, você precisa vigiar constantemente para não cair nas armadilhas particulares que atacam aqueles que têm recursos materiais abundantes. A primeira armadilha é orgulho pensando que sua generosidade te faz superior espiritualmente a outros que dão menos, esquecendo que Deus mede não a quantia dada, mas o sacrifício envolvido e a motivação do coração. A segunda armadilha é controle, tentando manipular decisões ministeriais através do poder financeiro que você exerce como doador principal, violando o princípio bíblico de que anciãos lideram baseados em maturidade espiritual, não em contribuições financeiras. A terceira armadilha é amor ao dinheiro, conforme 1 Timóteo 6,10, que é raiz de toda espécie de males, onde a capacidade de ganhar dinheiro se torna ídolo que substitui Deus como fonte de segurança e identidade. Use seu dom com humildade profunda, generosidade alegre e sabedoria celestial, lembrando sempre que tudo pertence a Deus conforme Salmo 24:1, você é apenas mordomo temporário, administrando recursos dele que um dia prestará contas detalhadas de cada centavo sobre o qual teve mordomia durante sua breve passagem por esta terra. Dom de liderança. O visionário servo. Vamos examinar agora o dom de liderança, que é a capacidade sobrenatural de enxergar direção clara onde outros veem apenas confusão, organizar pessoas e recursos efetivamente rumo a objetivos que glorificam a Deus e mobilizar o corpo de Cristo para cumprir propósitos divinos através de visão inspiradora, decisões sábias e disposição de assumir responsabilidade pelos resultados, sejam bons ou ruins.
O líder bíblico não é dominador autoritário que manipula pessoas para servir sua própria agenda, mas servo humilde que inspira outros através de exemplo pessoal, sacrifício genuíno e compromisso inabalável com a missão que Deus confiou. Jesus estabeleceu o modelo definitivo de liderança cristã em Marcos 10:43-45, dizendo que qualquer que quiser entre vós fazer-se grande será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Liderança no reino de Deus é radicalmente diferente de liderança no mundo secular, onde grandes exercem domínio, e os que têm autoridade tiranizam conforme Jesus contrastou no mesmo contexto, porque liderança cristã autêntica é exercida de baixo para cima através de serviço sacrificial, ao invés de cima para baixo, através de poder coercitivo. O líder com este dom vê o que pode ser, e não apenas o que é, tem fé para sonhar grandes sonhos, que parecem impossíveis aos olhos naturais, mas também tem sabedoria prática para desenvolver planos concretos e passos intermediários que transformam visão inspiradora em realidade tangível que avança o reino de Deus de formas mensuráveis e duradouras na Terra. Primeira pergunta para identificar o dom de liderança. As pessoas naturalmente seguem suas sugestões, direcionamentos e iniciativas mesmo quando você não tem título oficial ou posição formal de autoridade sobre elas, porque existe algo na sua presença, comunicação e exemplo que inspira confiança e disposição de seguir. Você assume liderança organicamente em situações onde ninguém está tomando iniciativa, sentindo responsabilidade de dar direção quando há vácuo de liderança, e tem facilidade natural de organizar projetos complexos, delegar tarefas apropriadamente conforme dons de cada pessoa, coordenar equipes diversas rumo a objetivos comuns. O líder genuíno não precisa gritar: "Eu sou o líder, me sigam", porque sua influência é reconhecida organicamente, através de caráter comprovado, sabedoria demonstrada e frutos visíveis de liderança efetiva em situações anteriores. Em Hebreus 13:7, somos instruídos: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, indicando que liderança cristã é conquistada através de exemplo de vida santa e ensino fiel, não através de autopromoção ou manipulação política. O líder verdadeiro não busca seguidores, mas vive de tal maneira que outros naturalmente querem seguir o exemplo que veem, exatamente como Paulo podia dizer em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Provérbios 29:18 declara que, não havendo profecia, o povo perece, usando a palavra hebraica chazon, que significa visão, revelando que povo sem liderança visionária fica desorientado, desmotivado e ineficaz, enquanto sob liderança clara e inspiradora, esse mesmo povo realiza feitos extraordinários para a glória de Deus. Se você é aquela pessoa que outros olham naturalmente quando precisam de direção, se você assume iniciativa quando outros estão paralisados por indecisão, se você organiza caos em ordem e transforma potencial desperdiçado em produtividade focada, anote um ponto para a liderança, porque essa influência natural é manifestação do dom de liderança operando através de você. Segunda pergunta sobre o dom de liderança. Você enxerga o quadro geral que outros não percebem? Tem visão de longo prazo que transcende circunstâncias imediatas? Pensa estrategicamente sobre como conectar recursos, pessoas e oportunidades de forma que gera resultados multiplicados ao invés de apenas aditivos? Você consegue analisar situações complexas rapidamente, identificando os fatores mais críticos que precisam ser endereçados primeiro? Tem habilidade de criar planos intermediários realistas, que transformam visões grandiosas em passos práticos executáveis, e sabe priorizar o que é verdadeiramente importante, ao invés de desperdiçar energia em urgências que não contribuem para objetivos estratégicos? O líder efetivo não é simplesmente sonhador que vive nas nuvens de ideias impossíveis, nem gerente que só sabe executar ordens de outros, mas a combinação rara de visionário que enxerga futuro inspirador
com um pragmático que sabe como chegar lá através de passos concretos e mensuráveis. Neemias é exemplo perfeito desse tipo de liderança quando retornou a Jerusalém para reconstruir os muros, tendo não apenas visão clara do que precisava acontecer, mas também plano detalhado de como organizar o trabalho, motivar o povo, superar a oposição e completar o projeto em tempo recorde porque combinava fé inspiradora com sabedoria prática. Provérbios 15:22 ensina que onde não há conselho, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, indicando que líder sábio não toma decisões isoladamente, mas busca input de conselheiros confiáveis, enquanto mantém responsabilidade final por decisões que precisam ser tomadas. Lucas 14:28-30 adverte que quem quer construir torre deve primeiro assentar-se e calcular as despesas, se tem o que é necessário para acabar, se não põe os alicerces e não pode acabar. E todos zombam dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, estabelecendo importância de planejamento estratégico antes de iniciar projetos grandes. Se você possui essa combinação de visão inspiradora com sabedoria prática, pensamento estratégico com habilidade de execução, sonhos grandes com planejamento detalhado, marque um segundo ponto para a liderança. Terceira pergunta para identificar liderança. Você está disposto a tomar decisões difíceis quando necessário, mesmo sabendo que isso pode te tornar temporariamente impopular? Assume responsabilidade total pelos resultados, tanto sucessos quanto fracassos, sem jogar culpa em outros, e tem coragem de liderar através de situações complexas e incertas, onde não há garantias de sucesso, mas alguém precisa dar um passo de fé. O líder verdadeiro não foge da pressão, nem transfere culpa quando coisas dão errado, mas serve sob o peso tremendo da responsabilidade, sabendo que prestará contas a Deus por cada decisão tomada e cada pessoa que foi impactada por sua liderança. A grande diferença entre líder e seguidor no nível de responsabilidade carregada, porque seguidor pode sempre culpar o líder quando planos falham, mas líder não tem ninguém acima para culpar exceto a si mesmo e a Deus, se não buscou direção divina apropriadamente. Moisés carregou esse peso de liderança no deserto quando o povo reclamava constantemente, e ele clamava a Deus dizendo que sozinho não podia carregar todo esse povo porque era pesado demais conforme Números 11. Mas mesmo assim, ele não abandonou o posto porque foi chamado para liderar. Davi assumiu responsabilidade completa quando seu pecado com Batseba resultou em julgamento sobre a nação, não tentando minimizar ou justificar, mas confessando pequei contra o Senhor, conforme 2 Samuel 12:13. 1 Pedro 5:2-3 instrui anciãos a apacentai o rebanho de Deus não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, definindo liderança cristã autêntica, como serviço voluntário motivado por amor, ao invés de dominação coercitiva, motivada por ganância ou orgulho. Se você está disposto a carregar esse peso de responsabilidade, tomar decisões impopulares quando necessárias, para bem maior, assumir culpa quando coisas falham e dar glória a Deus quando coisas funcionam, anote um terceiro ponto para a liderança. Quarta pergunta final sobre liderança. Você motiva outros a darem o melhor de si, através de inspiração ao invés de manipulação? Consegue identificar potenciais escondidos nas pessoas e posicioná-las onde serão mais efetivas conforme seus dons únicos? E tem paixão genuína por desenvolver líderes emergentes, ao invés de manter monopólio de liderança, porque você está construindo o reino de Deus, ao invés de império pessoal? Você entende que sucesso de liderança não é medido por quantos seguidores você tem, mas por quantos líderes você forma. Não por quanto tempo você permanece indispensável, mas por quão bem você prepara sucessores que eventualmente farão mais do que você fez. O líder inseguro se sente ameaçado por pessoas talentosas e tenta suprimi-las para manter sua própria posição, mas líder maduro se alegra em descobrir pessoas com potencial maior que o seu e investe intencionalmente em desenvolvê-las até ultrapassarem sua própria efetividade. Paulo viveu esse princípio
quando investiu em Timóteo, dando instruções em 2 Timóteo 2:2, que o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, estabelecendo o modelo de multiplicação de liderança, que vai além de uma geração, porque cada líder treina a próxima geração, que treina a seguinte, criando um movimento que continua expandindo. Jesus passou 3 anos investindo intensivamente em 12 homens que depois viraram o mundo de cabeça para baixo, conforme Atos 17:6, demonstrando que liderança efetiva foca em profundidade de desenvolvimento de poucos, ao invés de amplitude superficial de multidões. Se você tem essa visão de multiplicação, essa disposição de investir em pessoas, mesmo sabendo que um dia elas podem te ultrapassar, esse compromisso com o desenvolvimento de líderes, ao invés de acúmulo de seguidores dependentes, marque seu 4º ponto para a liderança e reconheça que Deus pode ter te chamado para ser líder que forma líderes, pastor que equipa pastores, visionário que inspira outros visionários, expandindo o reino de Deus através de multiplicação exponencial, ao invés de apenas adição linear de atividades ministeriais. Conte seus pontos para a liderança e anote junto com as 5 categorias anteriores, observando o perfil espiritual cada vez mais claro, emergindo deste teste sistemático dos 7 dons principais. Se você marcou 3 ou 4 pontos aqui, liderança é muito provavelmente seu dom primário ou secundário forte que Deus quer desenvolver em você para impactar significativamente seu corpo. Mas preciso adverti-lo solenemente que liderança sem caráter é manipulação, liderança sem serviço é tirania, liderança sem Cristo é desastre que deixa destruição ao invés de edificação. Tiago 3:1 nos alerta que nem muitos sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, e esse princípio se aplica igualmente a líderes que têm influência sobre vidas de outras pessoas e prestarão contas detalhadas por como usaram essa influência. Desenvolva este dom sob submissão a líderes maduros que podem te mentorear, corrigi-lo quando necessário e prover accountability que protege você de cair nas armadilhas devastadoras que têm destruído inúmeros líderes ao longo da história da Igreja. Armadilhas como orgulho, autoritarismo, manipulação, acúmulo de poder e construção de impérios pessoais ao invés de avanço do reino de Deus. Dom de misericórdia, o coração compassivo de Cristo. Chegamos ao último dos 7 dons principais de Romanos capítulo 12, o dom de misericórdia, que é a capacidade sobrenatural de sentir compaixão profunda e visceral pelo sofrimento alheio e ministrar conforto, cura emocional e presença amorosa aos feridos, marginalizados, rejeitados e quebrantados, de forma que eles experimentem o amor tangível de Cristo através de você. A pessoa com este dom não apenas sente pena superficial quando vê sofrimento, mas é movida nas entranhas, da mesma forma que Jesus era movido de íntima compaixão quando via as multidões desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor, conforme registrado em Mateus capítulo 9, versículo 36. O misericordioso não pode simplesmente passar pelo outro lado quando vê alguém em dor como o sacerdote, e o levita fizeram na parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, mas é compelido a parar, aproximar-se, tocar a ferida e investir tempo, energia e recursos para ministrar cura e restauração independente de quão inconveniente isso seja ou quanto custe pessoalmente. Este dom reflete o próprio coração de Deus, que é descrito em Êxodo capítulo 34, versículo 6, como Senhor Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em beneficência e verdade, e aqueles com este dom são manifestações vivas desse aspecto particular do caráter divino neste mundo duro e cruel que trata pessoas como objetos descartáveis. O mundo diz sobrevivência do mais forte, cada um por si. Não é meu problema, mas o reino de Deus opera segundo princípios opostos, onde os últimos serão primeiros, onde o forte carrega o fraco, onde choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram, conforme Romanos capítulo 12, versículo 15, porque somos um só corpo, onde o sofrimento de um membro é sentido por todos os membros. Primeira pergunta para identificar o dom de misericórdia.
Você sente empatia profunda e às vezes até física quando testemunha sofrimento de outras pessoas, experimentando dor real no seu próprio corpo quando vê outros em dor, chorando genuinamente com aqueles que choram não por obrigação religiosa, mas por conexão emocional verdadeira com o sofrimento alheio. Você se incomoda profundamente com injustiça, pobreza, doença, solidão, rejeição e todas as formas de sofrimento humano de maneira que te impulsiona a agir ao invés de simplesmente lamentar de longe ou oferecer palavras vazias de consolo sem ação concreta. Quando você vê alguém marginalizado pela sociedade, rejeitado pela igreja ou abandonado pela família, algo dentro de você se levanta com urgência de aproximar, acolher, abraçar e demonstrar que essa pessoa tem valor infinito aos olhos de Deus, independente de como o mundo a trata. O misericordioso chora com facilidade, não por fraqueza emocional, mas por coração macio, que não se endureceu nem se cauterizou contra sofrimento ao redor, como acontece com muitas pessoas, que desenvolvem casca grossa de indiferença como mecanismo de defesa. Jesus chorou no túmulo de Lázaro conforme João, capítulo 11, versículo 35, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo minutos depois, demonstrando que compaixão genuína se move mesmo quando você tem fé de que Deus vai resolver a situação, porque o processo de sofrimento importa não apenas o resultado final. Romanos capítulo 12, versículo 15 ordena: chorai com os que choram, e quem tem dom de misericórdia faz isso naturalmente sem esforço consciente, porque o sofrimento alheio ressoa no seu próprio espírito como diapasão que vibra em resposta simpática à frequência de dor alheia. Se você possui essa sensibilidade emocional aguçada, essa capacidade de sentir profundamente a dor de outros, anote um ponto para a misericórdia, porque essa compaixão genuína é dom precioso do Espírito Santo. Segunda pergunta sobre o dom de misericórdia. As pessoas procuram você consistentemente quando estão emocionalmente quebradas, traumatizadas ou passando por vales profundos, não apenas para receber conselhos práticos, mas simplesmente para experimentar presença acolhedora que oferece espaço seguro onde podem ser vulneráveis, sem medo de julgamento ou rejeição. Você tem paciência extraordinária com pessoas em processos lentos e às vezes frustrantes de cura emocional ou espiritual, não exigindo que elas se recuperem rapidamente conforme seu cronograma, mas permitindo que sarem em seu próprio ritmo, sob cuidado do grande médico. Você prefere naturalmente consolar ao invés de confrontar, mostrar graça ao invés de julgar, oferecer mais uma chance ao invés de cortar relacionamento, porque seu coração default é misericórdia mesmo quando justiça seria justificada. O misericordioso cria ambiente onde pessoas feridas podem baixar as defesas, remover as máscaras e ser honestas sobre suas lutas sem medo de serem expostas, ridicularizadas ou abandonadas, quando sua feiura interna é revelada. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nos lembra que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. E o misericordioso reflete esse aspecto compassivo de Cristo que entende nossas fraquezas por experiência própria de sofrimento humano. Tiago capítulo 5, versículo 11. Diz que ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, revelando que Deus não é juiz frio e distante, mas Pai amoroso, que se compadece dos seus filhos. Se você é aquele ombro onde outros choram, aquele ouvido que escuta sem julgar, aquela presença que conforta sem pressionar, marque um segundo ponto para a misericórdia. Terceira pergunta para identificar misericórdia. Você sente chamado específico para ministrar aos descartados da sociedade, aqueles que a maioria evita, despreza ou ignora como pobres, doentes crônicos, idosos abandonados, presidiários, viciados, pessoas com deficiências, moradores de rua, prostitutas, todos esses que Jesus intencionalmente buscou durante seu ministério terreno. Você enxerga valor e dignidade onde outros veem apenas problemas, perdedores, casos sem esperança ou peso morto para a sociedade,
Porque você vê com os olhos de Cristo que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, conforme Mateus capítulo 9, versículo 13. Quando Jesus descreve o julgamento final em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, ele identifica os justos como aqueles que deram comida ao faminto, bebida ao sedento, hospedaram o forasteiro, vestiram o nu, visitaram o doente e o preso, dizendo que quando fizeram isso, aos menores destes, seus irmãos fizeram, a ele mesmo, estabelecendo que ministério de misericórdia aos marginalizados não é opcional, mas critério pelo qual todos serão julgados. O misericordioso não precisa ser mandado fazer essas coisas, porque é atraído naturalmente aos feridos e quebrantados da mesma forma que Jesus era, tendo radar espiritual que detecta sofrimento escondido que outros não percebem. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, registram Jesus lendo em Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E quem tem dom de misericórdia sente esse mesmo chamado pulsando no coração. Se você é movido pelos menos, pelos últimos, pelos perdidos que todos esqueceram, anote um terceiro ponto para a misericórdia, porque esse amor pelos não amáveis é a assinatura do dom de misericórdia operando através de você. Quarta pergunta final sobre misericórdia. Você consegue perdoar facilmente pessoas que te magoaram, ofenderam ou traíram, tendo dificuldade genuína de manter rancor, amargura ou ressentimento, porque seu coração naturalmente gravita em direção à restauração de relacionamentos, ao invés de corte permanente de pessoas da sua vida? Você prefere dar segunda, terceira e 77ª chance, conforme Jesus instruiu em Mateus, capítulo 18, versículo 22, quando Pedro perguntou: quantas vezes deveria perdoar? E Jesus respondeu: 70 vezes 7, indicando perdão ilimitado. Quando alguém falha, cai ou decepciona, sua primeira reação não é: eu avisei que isso ia acontecer, mas como posso ajudar a restaurar? Que papel posso desempenhar no processo de cura e reconstrução dessa vida quebrada? O misericordioso reflete o coração de Deus, descrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é sua fidelidade. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, declara que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, revelando que misericórdia de Deus é razão pela qual qualquer um de nós foi salvo quando merecíamos apenas julgamento eterno. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Pergunta: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão, respondendo que ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Se você ministra essa mesma qualidade de graça abundante, perdão generoso e misericórdia renovada diariamente para aqueles que falham repetidamente, marque seu quarto ponto para a misericórdia e reconheça que Deus te deu um dos dons mais preciosos e necessários no corpo de Cristo, especialmente nestes tempos duros, onde amor esfria e as pessoas se tornam cada vez mais cruéis, insensíveis e descartáveis umas com as outras. Some agora seus pontos para a misericórdia, completando a avaliação dos 7 dons principais, e anote o total junto com as 6 categorias anteriores para que você possa comparar suas pontuações e identificar seu perfil espiritual único. Se você marcou 3 ou 4 pontos para a misericórdia, este é muito provavelmente seu dom primário ou secundário forte que Deus quer que você desenvolva e use estrategicamente para ser canal da compaixão de Cristo neste mundo ferido. O misericordioso é coração pulsante e mãos estendidas de Jesus no planeta Terra, trazendo o amor tangível de Deus para aqueles que mais precisam experimentá-lo. E sem pessoas com este dom, a Igreja se torna instituição fria e desumana, que fala de amor, mas não o demonstra concretamente onde dói.
Mas se este é seu dom, você precisa equilibrá-lo com sabedoria, porque misericórdia sem verdade se degenera em permissividade, que habilita comportamento destrutivo, ao invés de promover cura genuína, compaixão sem discernimento, se torna codependência doentia, que mantém pessoas presas em ciclos de vitimização, ao invés de libertá-las para maturidade e responsabilidade. Jesus foi perfeitamente misericordioso, mas também perfeitamente santo, cheio de graça e verdade, conforme João capítulo 1, versículo 14. E você precisa imitar esse equilíbrio, ao invés de cair em extremos de dureza sem amor ou amor sem padrões, que ambos distorcem o caráter de Deus. Interpretando seus resultados e descobrindo seu dom primário. Chegamos agora ao momento crucial, onde você vai somar e comparar suas pontuações nas 7 categorias de dons que examinamos ao longo desta jornada de descoberta espiritual fundamentada nas Escrituras Sagradas. Pegue o papel onde você anotou seus pontos para profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, e identifique qual categoria teve a pontuação mais alta, porque essa é muito provavelmente a área onde seu dom espiritual primário se manifesta com maior força e naturalidade. Se você marcou 3 ou 4 pontos em uma categoria específica, há forte indicação de que este é o dom que o Espírito Santo colocou em você como capacitação principal para edificar o corpo de Cristo e cumprir seu chamado único nesta geração. Se você marcou 2 pontos em alguma categoria, isso pode indicar um dom secundário, ou área onde você tem alguma capacitação, mas não tão forte quanto o seu dom primário, e está perfeitamente normal ter múltiplos dons operando através de você em diferentes níveis de intensidade. Se você marcou apenas 1 ponto ou 0 em determinada categoria, isso simplesmente significa que aquele provavelmente não é seu dom, e não há absolutamente nada de errado com isso, porque conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 20, Paulo explica que o corpo não é um só membro, mas muitos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas Deus dispôs os membros, cada um deles, no corpo como quis. Ninguém foi chamado para ter todos os dons, porque precisamos uns dos outros em interdependência santa, que nos força a permanecer conectados ao corpo, ao invés de funcionar como cristãos solitários independentes. Algumas pessoas descobrem através deste teste que têm pontuações altas, em 2 ou até 3 categorias diferentes. E isso não apenas é possível, mas relativamente comum, porque Deus frequentemente dá um dom primário, acompanhado de dons complementares secundários, que trabalham juntos, sinergicamente criando um ministério único impossível de duplicar. Por exemplo, alguém pode ter ensino como dom primário com exortação como secundário, resultando em mestre que não apenas explica verdades com clareza, mas também encoraja a aplicação prática de maneira que motiva mudança de vida. Outro pode ter liderança primária com profecia secundária, criando líder visionário que não apenas organiza pessoas efetivamente, mas também proclama verdade com ousadia, mantendo o grupo no caminho correto. Ainda outro pode ter serviço primário com misericórdia secundária, resultando em servo que não apenas supre necessidades práticas, mas faz isso com compaixão extraordinária que ministra ao coração além das mãos. As combinações são infinitas, porque o Espírito Santo personaliza cada pacote de dons, conforme o design único que ele criou para você antes da fundação do mundo, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4. Não compare seu perfil com o de outros cristãos, desejando ter o que eles têm ou sentindo-se inferior, porque seu dom parece menos impressionante, porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 22 a 25, Paulo enfatiza que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos a esses cercamos de maior honra, demonstrando que Deus deliberadamente valoriza igualmente todos os dons, mesmo aqueles que a Igreja moderna despreza ou ignora. Agora preciso esclarecer algo absolutamente crítico sobre a interpretação dos resultados deste teste que muitas pessoas ignoram para seu próprio prejuízo espiritual e ministerial. Este teste bíblico não é infalível nem substitui a confirmação da sua comunidade de fé,
que observa seus frutos ao longo do tempo em contextos reais de ministério e serviço. Os dons espirituais não são confirmados apenas por autoavaliação subjetiva, mas pelo testemunho de irmãos maduros que te conhecem bem, observam como você funciona no corpo e podem dar feedback honesto sobre onde você é mais efetivo e onde você está tentando operar fora do seu dom verdadeiro. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo instrui que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem, estabelecendo o princípio de avaliação comunitária dos dons, ao invés de aceitação automática de toda manifestação alegada, sem discernimento nem prestação de contas. Portanto, eu encorajo fortemente que você compartilhe os resultados deste teste com seu pastor, líderes espirituais ou cristãos maduros que te conhecem pessoalmente, pedindo avaliação honesta sobre se eles veem evidência desse dom operando através da sua vida nos últimos meses ou anos. Se há discrepância entre o que você pensa que seu dom é e o que outros observam nos seus frutos, provavelmente outros estão certos porque Provérbios capítulo 20, versículo 6 diz: muitos se dizem amigos fiéis, mas um homem fiel quem o achará, indicando que nossa autopercepção frequentemente é distorcida, enquanto observadores externos veem com mais clareza, especialmente quando são espirituais e comprometidos com nossa edificação, ao invés de apenas agradar nosso ego. Se seus resultados não foram claros com pontuações muito distribuídas entre várias categorias, sem nenhuma destacando-se significativamente acima das outras, não entre em pânico, nem se desespere, achando que você é a única pessoa no universo sem dom espiritual identificável. Isso pode significar várias coisas diferentes, dependendo da sua situação particular. Então deixe-me explicar as possibilidades para que você não tire conclusões erradas e desanime prematuramente nesta jornada de descoberta. Primeira possibilidade é que você ainda está em processo inicial de desenvolvimento espiritual e seus dons ainda não amadureceram suficientemente para serem identificáveis com clareza, exatamente como criança pequena que ainda não desenvolveu coordenação motora fina suficiente para determinar se será destra ou canhota, porque está numa fase onde usa ambas as mãos desajeitadamente. Segunda possibilidade é que você não tem tido oportunidades suficientes de servir em áreas diferentes para descobrir onde você funciona melhor, porque tem ficado sentado nos bancos apenas recebendo, ao invés de se envolver ativamente em ministérios práticos da igreja, onde dons são testados, refinados e confirmados através de experiência real. Terceira possibilidade é que você respondeu às perguntas com base em quem você gostaria de ser, ao invés de quem você realmente é, permitindo que expectativas de outros, pressões culturais ou fantasias pessoais distorcessem suas respostas, ao invés de ser brutalmente honesto sobre suas inclinações, paixões e frutos genuínos. Quarta possibilidade é que você tem o que alguns chamam de dom de administração, ou ajuda que não está explicitamente listado em Romanos 12, mas é mencionado em 1 Coríntios 12, 28, uma espécie de capacitação generalista que permite funcionar razoavelmente bem em várias áreas diferentes, sem ser extraordinário em nenhuma específica. Independente dos seus resultados específicos, a resposta correta não é ficar paralisado em análise interminável, tentando descobrir o último detalhe do seu perfil espiritual com precisão científica antes de começar a servir. A resposta correta é continuar servindo fielmente em diferentes áreas da vida da igreja, experimentando, aprendendo, recebendo feedback, permitindo que Deus confirme e clarifique seu dom através de experiência prática ao longo do tempo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Nos exorta: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E essa ordem não tem cláusula de exceção, dizendo exceto se você ainda não identificou seu dom com certeza absoluta, então pode sentar e assistir até descobrir. Não, você serve onde há necessidade, usando o que você tem hoje, confiando que o Espírito Santo vai gradualmente dirigir você para áreas onde seu dom opera com mais efetividade e afastá-lo de áreas onde você está forçando algo que não flui naturalmente.
Davi não esperou ter descrição completa do trabalho de rei antes de pastorear ovelhas fielmente. Josué não esperou ter todas as respostas sobre como conquistar Canaã antes de servir como assistente de Moisés. E você não deveria esperar clareza perfeita sobre seu dom antes de começar a servir onde Deus te colocou hoje. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Instrui, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, prometendo que Deus guiará aqueles que confiam nele, ao invés de exigir ter tudo mapeado, antes de dar o primeiro passo de obediência no escuro da incerteza. Finalmente quero enfatizar que descobrir seu dom espiritual é apenas o começo da jornada, não o fim, nem o objetivo final da vida cristã, que é muito maior do que simplesmente identificar e usar seu dom. O objetivo supremo da sua existência é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, conforme o Catecismo de Westminster resume com precisão teológica, e os dons espirituais são simplesmente ferramentas que Deus te deu para cumprir esse objetivo através de serviço efetivo ao corpo de Cristo e expansão do reino de Deus na terra. Você pode ter o dom certo, mas usar com motivação errada, e isso desqualifica completamente seu serviço aos olhos de Deus, que julga não apenas ações externas, mas motivações internas do coração. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3. Declara que ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e ciência, e tivesse fé para transportar montes, e não tivesse amor, nada seria. Estabelecendo que dons sem amor são barulho vazio, sem valor eterno. Você precisa usar seu dom com humildade profunda, reconhecendo que você não é fonte, mas apenas canal, com amor genuíno pelas pessoas que serve, ao invés de vê-las como objetos para a construção do seu ministério, e com compromisso inabalável de glorificar Cristo, ao invés de promover seu próprio nome, reputação ou plataforma ministerial, que não terá significado algum quando você estiver diante do tribunal de Cristo, prestando contas de como usou tudo que ele confiou nas suas mãos durante sua breve passagem por esta terra, desenvolvendo seu dom com fidelidade e excelência. Descobrir seu dom espiritual é apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais longa e profunda que requer desenvolvimento intencional, cultivo disciplinado e exercício consistente para que esse dom amadureça e produza fruto máximo para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. Um dom espiritual não opera automaticamente no piloto automático, simplesmente porque você o identificou. Da mesma forma que uma semente não se torna árvore frutífera instantaneamente, apenas porque foi plantada no solo, mas precisa de tempo, cultivo, água, luz solar e cuidado paciente através das estações. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo exorta Timóteo dizendo: por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, usando a palavra grega anasopureo, que literalmente significa atiçar o fogo ou reacender chamas que estão diminuindo, indicando que dons espirituais podem ficar dormentes, enfraquecidos ou até apagados se não forem intencionalmente mantidos vivos através de uso consistente e desenvolvimento deliberado. Seu dom é como brasa que precisa ser constantemente soprada, alimentada com combustível novo e protegida de ventos que tentariam apagá-la, e essa responsabilidade de manutenção não pertence ao pastor nem a nenhum líder, mas exclusivamente a você que recebeu o dom e prestará contas diretamente a Deus por como o administrou durante os anos que ele confiou nas suas mãos. A parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, ilustra perfeitamente este princípio, mostrando que o servo que enterrou seu talento, ao invés de investi-lo e multiplicá-lo, foi chamado de mau e negligente pelo Senhor, que esperava retorno sobre o que havia confiado, enquanto aqueles que negociaram e multiplicaram seus talentos receberam elogio de bem-estar servo bom e fiel, e foram recompensados com maior responsabilidade e alegria do seu Senhor. O primeiro passo prático para desenvolver seu dom
é buscar conhecimento específico sobre aquela área através de estudo sistemático, usando todos os recursos disponíveis em livros, cursos, conferências, podcasts e materiais de ensino que abordam aquele dom particular com profundidade bíblica e sabedoria prática. Se você descobriu que tem dom de ensino, então invista tempo e até dinheiro, se necessário, para estudar hermenêutica, que é ciência de interpretação bíblica, homilética, que é arte de preparar e entregar mensagens, teologia sistemática, que organiza doutrinas bíblicas em estrutura coerente, e idiomas originais hebraico e grego, se você tem aptidão linguística para mergulhar mais fundo nos significados das Escrituras. Se descobriu que tem dom de serviço, estude administração, organização, excelência operacional, sistemas de gestão de projetos, tudo que te ajudará a servir com mais eficiência e impacto, ao invés de simplesmente trabalhar duro, mas desorganizadamente, sem resultados proporcionais ao esforço investido. Se descobriu dom de misericórdia, estude aconselhamento bíblico, psicologia cristã que submete insights científicos à autoridade das Escrituras, trauma e cura emocional, tudo sob lentes da cosmovisão bíblica, para que você ministre com sabedoria, ao invés de apenas boas intenções, que às vezes causam mais dano do que bem, quando não fundamentadas em entendimento correto. Provérbios capítulo 18, versículo 15, ensina que o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria, indicando que buscar conhecimento é marca de sabedoria, enquanto permanecer ignorante, quando informação está disponível, é marca de insensatez que tem consequências devastadoras no ministério e na vida. O segundo passo crucial para desenvolvimento do seu dom é encontrar mentores maduros que operam no mesmo dom em nível avançado e podem te ensinar não apenas teoria de livros, mas sabedoria prática, nascida de anos de experiência, incluindo fracassos, erros, lições dolorosas e insights que só vêm através do fogo do ministério real, com pessoas reais em situações reais. Se você tem dom de profecia, aproxime-se de profetas maduros que aprenderam a equilibrar verdade com amor, ousadia com humildade, confronto com compaixão e podem te ensinar a evitar armadilhas devastadoras de orgulho espiritual, dureza sem misericórdia e espírito crítico que destroem ministérios proféticos que começam bem, mas terminam amargos e isolados. Se você tem dom de liderança, busque líderes experientes que podem te discipular em caráter, não apenas em competências, que podem te mostrar como liderar com serviço ao invés de domínio, como tomar decisões sábias sob pressão, como desenvolver outros líderes ao invés de acumular poder, como manter humildade quando sucessos chegam e perseverança quando fracassos acontecem. Provérbios capítulo 27, versículo 17, declara que como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo, estabelecendo o princípio de que crescimento vem através de relacionamentos onde pessoas mais afiadas te tornam mais afiado através de fricção santa que remove arestas e refina caráter. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, registra Paulo dizendo: Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, modelando o papel de mentor que pode dizer: Siga meu exemplo não por arrogância, mas por vida vivida fielmente diante de Deus e dos homens que serve como padrão concreto, ao invés de apenas princípios abstratos que novos crentes não sabem como aplicar praticamente. O terceiro passo essencial é praticar seu dom regularmente dentro da igreja local, não esperando posições de destaque nem plataformas públicas, mas começando pequeno e fiel nos bastidores, onde Deus testa seu coração, motivos e fidelidade, antes de confiar responsabilidades maiores. Se você tem dom de ensino, não espere ser convidado para pregar no domingo de manhã, mas ofereça-se para ensinar crianças na escola dominical, liderar pequeno grupo de estudo bíblico, discipular novo convertido individualmente, todas essas oportunidades onde você pode desenvolver habilidades sem pressão de grande audiência e receber feedback honesto sobre onde você está forte e onde precisa melhorar. Se você tem dom de exortação, envolva-se em ministério de visitação a hospitais e lares, aconselhamento individual,
discipulado de pessoas passando por crises, todas essas trincheiras onde encorajamento genuíno é testado sob fogo real, ao invés de teoria confortável de seminários, que nunca foi provada em situações difíceis da vida. Lucas capítulo 16, versículo 10, estabelece princípio fundamental dizendo: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito, prometendo que Deus promove aqueles que provam fidelidade nas coisas pequenas, que ninguém vê nem aplaude, mas que revelam verdadeiro caráter melhor do que performances públicas, onde todos estão observando e elogiando. Dons atrofiam sem uso regular da mesma forma que músculos atrofiam sem exercício, e você não pode esperar operar em níveis avançados se só pratica ocasionalmente, quando convém ou quando você está inspirado emocionalmente, porque desenvolvimento de dom requer disciplina consistente, que continua mesmo quando você não sente vontade, não vê resultados imediatos, e ninguém está reconhecendo seu sacrifício e esforço investidos anonimamente no reino de Deus. O quarto passo que muitos ignoram para seu próprio detrimento é receber feedback honesto e até crítico de líderes espirituais maduros que observam como você está exercendo seu dom e podem identificar áreas cegas que você não enxerga em si mesmo, porque todos temos pontos fracos que não percebemos sem espelhos externos. Você precisa cultivar humildade de perguntar ativamente como estou indo, onde preciso melhorar, que erros estou cometendo, que ajustes devo fazer, e então ter coragem de ouvir respostas que podem ferir seu ego, mas são necessárias para seu crescimento, ao invés de ficar defensivo, fazer desculpas ou rejeitar qualquer crítica como inveja ou perseguição. Provérbios capítulo 15, versículo 31 e 32, declara que o ouvido que atende à repreensão da vida, no meio dos sábios, ficará, e o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento, estabelecendo que pessoas sábias buscam correção ativamente, enquanto tolos fogem dela como praga e permanecem tolos a vida inteira por recusa de aprender com feedback de outros. Provérbios capítulo 12, versículo 15, diz que o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio, revelando que todos nós achamos que estamos certos em nossa própria avaliação, mas sabedoria vem de submeter nossas autopercepções ao escrutínio de conselheiros sábios, que não têm nada a ganhar mentindo para nos agradar. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Instrui e obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem há de dar conta delas, estabelecendo que Deus colocou líderes sobre você, não como ditadores, mas como pastores, que têm responsabilidade de velar por seu desenvolvimento espiritual, e você tem responsabilidade de submeter-se à autoridade deles, ao invés de ser cristão independente, que não presta contas a ninguém e eventualmente naufraga na fé, porque não tinha estrutura de proteção ao redor. O quinto e último passo para desenvolvimento de dom é mantê-lo submisso à autoridade espiritual da sua igreja local, ao invés de funcionar como franco atirador ministerial que opera independentemente sem cobertura, nem prestação de contas porque acha que Deus falou diretamente com ele, e portanto não precisa de validação nem supervisão de ninguém. Dons exercidos fora de estrutura apropriada de igreja local não apenas são ineficazes, mas perigosos, porque falta accountability que protege você de desvios, orgulho, heresias e destruição, que tem marcado inúmeros ministérios independentes ao longo da história, onde pessoas talentosas começaram bem, mas terminaram em escândalos morais ou desvios doutrinários, porque não tinham ninguém com autoridade para corrigi-los quando começaram a se desviar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos ordena não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, indicando que participação consistente em igreja local não é opcional, mas obrigatória para a saúde espiritual e desenvolvimento adequado de dons dentro de comunidade, ao invés de isolamento perigoso. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, explica que Cristo deu dons à igreja para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, descrevendo o processo comunitário onde dons trabalham juntos em interdependência santa, produzindo crescimento corporativo, ao invés de estrelas solitárias brilhando independentemente sem conexão ao corpo, que eventualmente caem da órbita e se espatifam no chão da realidade dura. Se Deus te deu um dom, Ele espera que você o desenvolva com disciplina rigorosa, humildade profunda, submissão à autoridade, abertura à correção e compromisso inabalável de usá-lo exclusivamente para a edificação do corpo e glória do nome de Jesus Cristo, ao invés de construção do seu próprio reino, reputação ou plataforma ministerial que não terá valor algum quando você estiver diante do trono do julgamento, prestando contas de cada talento que foi confiado nas suas mãos durante sua breve peregrinação por esta terra que é apenas sombra da realidade eterna que virá. Armadilhas específicas e chamado final à ação. Cada dom espiritual vem acompanhado de armadilhas específicas que Satanás usa estrategicamente para perverter o que Deus deu, para bem transformando-o em instrumento de destruição, divisão e desonra ao nome de Cristo, e conhecer essas armadilhas antecipadamente te protege de cair nelas, porque soldado avisado não morre na guerra conforme diz o ditado popular. O dom de profecia carrega armadilhas de orgulho espiritual, onde a pessoa se acha superior aos outros porque vê verdades que eles não veem, dureza sem amor, onde verdade é usada como martelo para esmagar ao invés de bisturi para curar, e falta de misericórdia, onde não há graça para aqueles que lutam com fraquezas e fracassos, porque o profeta só enxerga preto e branco, sem espaço para processos de crescimento gradual. Efésios capítulo 4, versículo 15, nos exorta a falar a verdade em amor, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, estabelecendo que verdade sem amor não edifica, mas destrói, e profetas que não cultivam compaixão se tornam fariseus legalistas, que amarram fardos pesados nas costas dos outros, mas não movem um dedo para ajudar, conforme Jesus denunciou em Mateus, capítulo 23, versículo 4. O dom de serviço carrega armadilhas de buscar reconhecimento humano, medindo valor próprio, por quantos elogios recebe, sentir-se usado ou não valorizado, quando outros não reconhecem sacrifícios feitos nos bastidores, e desenvolver amargura ou síndrome de mártir, onde você se torna ressentido ao invés de alegre no serviço. Colossenses capítulo 3, versículo 23, instrui que tudo quanto fizerdes fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, lembrando que recompensa vem de Deus, que vê em secreto, e não de homens que só veem superfícies. Então servo fiel trabalha para a audiência de um, ao invés de buscar aplausos de multidões, que rapidamente esquecem e seguem adiante. O dom de ensino carrega armadilhas de conhecimento, sem transformação pessoal, onde você sabe tudo teoricamente, mas não vive o que ensina praticamente, orgulho intelectual, onde você se torna arrogante, olhando com desprezo aqueles que não têm sua educação teológica, e obsessão por estar certo, ao invés de ser útil resultando em debates intermináveis sobre detalhes secundários que não edificam ninguém. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 adverte que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 declara que ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e não tivesse amor, nada seria, estabelecendo que mestre sem amor é apenas biblioteca ambulante, sem poder transformador que toca vidas. Tiago capítulo 3, versículo 1, nos lembra que nem muitos sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, alertando que mestres prestam contas não apenas pelo que ensinam, mas também por como vivem, porque hipocrisia destrói credibilidade mais rápido do que heresia. O dom de exortação carrega armadilhas de minimizar pecado em nome da graça, onde você se torna permissivo, encorajando pessoas em caminhos destrutivos, ao invés de confrontá-las quando necessário, codependência, onde você se torna emocionalmente emaranhado com aqueles que você encoraja, perdendo objetividade e limites saudáveis, e otimismo superficial que nega a realidade, ao invés de oferecer esperança fundamentada biblicamente. Hebreus capítulo 3, versículo 13.
Nos manda exortar uns aos outros todos os dias, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, indicando que a exortação verdadeira não ignora pecado, mas confronta com amor, ao mesmo tempo que oferece esperança de mudança, através do poder de Cristo, operando em vidas rendidas. O dom de contribuição carrega armadilhas de orgulho financeiro, pensando que generosidade te faz espiritualmente superior aos que dão menos, esquecendo que Deus mede sacrifício, não quantia, conforme Jesus ensinou sobre a viúva pobre, em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Usar dinheiro como ferramenta de controle para manipular decisões ministeriais, violando o princípio de que anciãos lideram baseados em maturidade espiritual, não em contribuições financeiras, e amor ao dinheiro, onde capacidade de ganhar se torna ídolo, substituindo Deus como fonte de segurança e identidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Declara que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, advertindo que dinheiro em si não é mal, mas amor desordenado a ele destrói almas. Mateus capítulo 6, versículo 24, ensina que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, forçando escolha radical entre reino de Deus e reino de riquezas, que competem por lealdade última do seu coração. O dom de liderança carrega armadilhas de domínio autoritário. Ao invés de serviço humilde, onde você trata pessoas como peões no seu tabuleiro de xadrez ministerial, construção de império pessoal, ao invés de avanço do reino de Deus, onde você mede sucesso por tamanho da sua plataforma, ao invés de profundidade de transformação em vidas, e orgulho que precede queda, conforme Provérbios, capítulo 16, versículo 18, onde muitos líderes promissores naufragaram porque sucesso subiu a cabeça e eles esqueceram que são apenas mordomos, não proprietários da obra que Deus confiou temporariamente nas suas mãos. O dom de misericórdia carrega armadilhas de habilitar comportamento destrutivo, ao invés de promover cura genuína, onde sua compaixão mal direcionada mantém pessoas presas em ciclos de vitimização e dependência doentia. Evitar confronto necessário, porque você prefere ser amado a ser útil, resultando em permissividade que permite pecado prosperar sem correção, e ser manipulado por pessoas que exploram sua bondade sem gratidão nem mudança real. Provérbios capítulo 26, versículo 11, compara tolo que volta à sua estultícia ao cão que torna ao seu vômito, indicando que há momento de parar de jogar pérolas aos porcos, conforme Jesus instruiu em Mateus capítulo 7, versículo 6, quando pessoas demonstram padrão consistente de desprezar graça oferecida repetidamente. Efésios capítulo 4, versículo 15, nos exorta novamente a falar verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Lembrando que amor verdadeiro não esconde verdade, nem verdade genuína aniquila amor, mas ambos trabalham juntos para a transformação, que só acontece quando graça e verdade se encontram. Conforme João capítulo 1, versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A armadilha universal que ameaça todos os dons, independente de qual você possui, é usar esse dom para a autopromoção, ao invés de glorificar Cristo, construir seu próprio reino, ao invés de avançar o reino de Deus, buscar reconhecimento humano, ao invés de aprovação divina, todas essas motivações carnais que prostituem algo sagrado, transformando-o em ferramenta de egoísmo, ao invés de instrumento de amor sacrificial. Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Adverte que quando derdes esmola, não saibas a tua mão esquerda, o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente, estabelecendo o princípio de que serviço genuíno busca a aprovação de audiência de um, ao invés de aplausos de multidões que esquecem rapidamente e não estarão presentes no dia do julgamento, quando você prestar contas finais. Se você chegou até este ponto desta mensagem e sente que Deus falou profundamente ao seu coração, através deste ensino bíblico sobre dons espirituais,
Eu quero te convidar a tomar 3 ações práticas imediatas que transformarão conhecimento teórico em obediência concreta que produz fruto eterno. Primeira ação. Se você ainda não está conectado numa igreja local saudável, doutrinariamente sólida e biblicamente fundamentada, encontre uma hoje mesmo, porque dons não funcionam fora do corpo de Cristo, conforme estabelecemos extensivamente ao longo desta mensagem. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ordena que não deixemos nossa congregação, como é costume de alguns, mas nos exortemos uns aos outros. E esse mandamento não tem cláusula de exceção, permitindo que você seja cristão solitário, operando independentemente sem comunidade, cobertura espiritual e campo de atuação onde seu dom será confirmado, desenvolvido e usado efetivamente para edificação, ao invés de permanecer teoria bonita que nunca produziu fruto tangível. Segunda ação. Marque uma conversa com seus líderes espirituais dentro da próxima semana, compartilhando os resultados deste teste e pedindo avaliação honesta sobre se eles veem evidência desse dom operando através da sua vida nos últimos meses ou anos. E então pergunte onde você pode começar a servir, usando esse dom, mesmo que seja em capacidade pequena nos bastidores, longe dos holofotes, porque Lucas, capítulo 16, versículo 10, promete que quem é fiel no mínimo será confiado o muito, mas quem não prova fidelidade nas coisas pequenas nunca receberá responsabilidades maiores, independente de quão talentoso você seja. Terceira ação. Invista nos próximos 30 dias estudando especificamente sobre o dom que você identificou como seu primário através de livros, artigos, sermões, cursos online, qualquer recurso de qualidade que aprofunde seu entendimento daquela área específica para que você não opere apenas em instinto natural, mas desenvolva competência que honra a Deus através de excelência fundamentada em conhecimento sólido. Provérbios capítulo 18, versículo 15. Ensina que o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. E Provérbios capítulo 4, versículo 7, declara que o princípio da sabedoria é adquire sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento, estabelecendo que buscar conhecimento ativamente é marca de sabedoria, enquanto permanecer ignorante, quando informação está disponível, é marca de preguiça espiritual que desagrada profundamente ao Deus que nos deu mentes para pensar e capacidade de aprender continuamente ao longo da vida. Se esta palavra tocou seu coração e você sente que o Senhor está usando esta mensagem para despertar algo adormecido dentro de você, inscreva-se neste canal para continuar recebendo ensinamentos sólidos, fundamentados nas Escrituras, que edificarão sua vida espiritual. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos que também precisam descobrir seus dons e caminhar no propósito pleno que Deus preparou para eles desde antes da fundação do mundo, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 10. Não estamos aqui para entretenimento vazio, mas para a edificação verdadeira do corpo de Cristo. E cada mensagem que compartilhamos foi preparada em oração, jejum e estudo profundo das Escrituras, buscando direção do Espírito Santo para fortalecer sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo, que te amou e se entregou por você na cruz do Calvário, comprando sua redenção com preço infinito do próprio sangue precioso derramado para que você pudesse ser reconciliado com Deus Pai e viver para sempre na presença gloriosa daquele que te criou, te chamou e te capacitou com dons específicos para cumprir propósito eterno nesta geração que tanto precisa ver o poder transformador do Evangelho manifestado através de vidas consagradas que operam nos dons que o Espírito Santo distribuiu soberanamente, conforme sua vontade perfeita, para a glória exclusiva do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo Senhor.